Olá, o canal Politeia está a 200 quilômetros abaixo de Lisboa, na região chamada do Algarve. Veja que périplo nós fizemos esses dias. Começamos lá em Coimbra, 200 quilômetros acima de Lisboa. Depois fizemos os vídeos na cidade de Lisboa e agora descemos até o Algarve, que é a região entre o Mediterrâneo e o Oceano Atlântico, a região de densa povoação islâmica ou árabe e que resistiu durante muito tempo à cultura e à identidade da coroa portuguesa. Nós estamos numa cidade que foi sede de um califado e foi sede de um bispado importante, a cidade de Silves. Silves, em cima de uma colina, era uma fortaleza árabe. Hoje tem o castelo de Silves, que é já um palácio, um patrimônio nacional desde 1922, mas está aqui agora a maior obra preservada da cultura islâmica na Península Ibérica, na parte portuguesa. Os árabes vieram de Sevilha e entre Sevilha e Lisboa havia aqui no Algarve o reino, o califado, que durou aproximadamente 5 séculos nessa região. Você imagina o que é uma cultura de 5 séculos. Era um castelo que segurava uma cidade, uma fortaleza, e ali dentro havia o palácio do califa, a chamada Alcáçova, mas ali também havia a guarda, o lugar que havia os estábulos dos animais, água, tinha uma reserva de água de 1 milhão de litros que abasteceu a cidade até meados do século XX. E além disso, de ser uma fortaleza, ela é produzida com uma pedra dessa região, que aqui eles chamam de grés, que ela é avermelhada, então ela parece um arenito de cor especial aqui de Silves. Então nós vamos ter um castelo vermelho, um castelo árabe preservado, depois recuperado, parte dele recuperada. Agora, ao nosso lado esquerdo, nós temos a igreja, a Catedral do Bispado de Silves, que foi uma importante estrutura administrativa do Algarve. Aqui, antes de Faro e antes de outras cidades, era a sede administrativa, militar e eclesiástica do Reino de Portugal. Nós vamos ter pela história que os árabes aqui ficaram 500 anos. A primeira tentativa de tomar dos árabes, 200 anos depois deles, foi pelo rei Sancho I, que aqui chegou no século XII. No entanto, a sua vitória foi efêmera, porque logo depois os árabes recuperaram e só foi retomada no período da Reconquista mais remota. Aqui próximo, Dom João II faleceu numa batalha e foi enterrado aqui. Depois o seu corpo foi trasladado para a Igreja da Batalha, mas a pedra do primeiro túmulo de Dom João II, que antecedeu Dom Manuel Venturoso, está aqui em Silves. Então nós temos uma cidade que mostra exatamente o que é Portugal, uma mistura entre os primeiros habitantes, os visigodos, depois a presença forte da cultura árabe, 5 séculos, e depois a reconquista cristã, transformando os símbolos árabes em símbolos cristãos. Aqui, onde hoje está a igreja, era a Mesquita Maior, a mesquita islâmica que tinha sido destruída e que sobre ela se construiu essa catedral até os nossos dias. Então vejamos, nós estamos no mais preservado equipamento histórico da cultura islâmica na Península Ibérica, o reino de Algarve. Na língua islâmica, Algarve quer dizer o ocidente, aquilo que está a oeste. Tanto é que mesmo os reis de Portugal chamava rei Dom João III de Portugal e dos Algarves, porque aqui sempre manteve uma autonomia eclesiástica, financeira, econômica e cultural. Então, para vocês, o castelo de Silves e a igreja, a Catedral de Silves, que também, visitando Portugal, não pode deixar de ver.